informações que ele traz de lá, porque, de fato, essa questão do marco temporal, ela pode fazer muito barulho na Câmara, mas tem Senado, tem Supremo Tribunal Federal, não há por que o governo criar atrito onde aparentemente não é necessário, né? Porque esse assunto tende a se resolver sozinho, sem a necessidade de interferência da mão do governo. Agora, sobre perda de relevância de ministérios, especialmente esses dois simbólicos, meio ambiente e população indígena, povo indígena, o ideal é isso, professor, sabendo que não tem força para confrontar, é deixar decantar, deixar a coisa andar, ir fazendo política sem medo de fazer política, como disse o presidente Lula semana passada, e ver como as coisas ficam, eventualmente, numa próxima legislatura, professor? Olha, primeiro, bom dia, Uribe, né? A questão indígena foi muito bem apresentada pelo Uribe, ou seja, cabe está no artigo 231 da Constituição, isso é um assunto constitucional e o guardião da Constituição, de acordo com o caput do artigo 102, é o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Não é que o Supremo vai legislar, o Supremo vai interpretar o que está na Constituição. Portanto, eles podem querer fazer qualquer coisa na esfera do Legislativo, mas não podem violar a Constituição, a não ser que façam novamente uma PEC, que seria uma tragédia para o país. Então, essa questão me parece solucionada, né? É mais para agitar, para eles falarem para suas próprias bases, para lacrar, né? Do que efetivamente isso ter uma existência legal. O que mostra como a política brasileira está degradada. É o pior momento da história da redemocratização para cá da República Brasileira, sem ir lá mais para o passado. É o pior momento. Onde já se viu, eu nunca vi isso em país presidencialista. Um presidente da Câmara dos Deputados confundiu o L de Lira com o L de Lula. Quem foi eleito presidente da República não foi Arthur Lira, foi Luiz Inácio Lula da Silva. O Lira goste ou não goste. As bancadas, eu acho maravilhosa, né? Nós não temos partidos, nós temos bancadas da Bíblia, da Bala, a outra bancada ruralista. Isso é patético, isso não é democracia, isso é bagunça. Como dizia o antigo deputado baiano nos anos 80, é uma geleia geral. Né? Numa democracia consolidada, você tem partidos políticos, não tem bancadas que transcendem os partidos, né? Que não foram eleitos como bancada pelo eleitor. Ou seja, há um pecado original nessas bancadas. Eles foram eleitos em partidos e não em bancadas. Está tudo errado, mas é o que temos. Fazer o quê? Por outro lado, é um negócio inacreditável. Você vai ficar 2 anos sem poder governar com a plataforma que você foi eleito a 30 de outubro, porque o Arthur Lira não quer. O Arthur Lira, o que ele é? Ele é um imperador, se autoproclamou imperador do Brasil. Ele quer restabelecer, ele não conhece, mas ele quer restabelecer a Constituição de 1824, ele quer restabelecer o poder moderador, que o artigo 99 dizia, né, era bem claro, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ponto. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma, ponto. Isso era o artigo 99, que sustentava o poder moderador. É o Arthur Lira. É inaceitável isso. Em termos democráticos, se o governo aceitar isso, é melhor pegar as coisas e voltar para casa. Agora, não vai confrontar agora, tudo bem, agora esperar 2 anos, a metade, e o porquê 2 anos? Por que não 1, por que não 3? Né? É um negócio tão absurdo, mas tão absurdo, que parece que nós estamos nas peças de Eugênio Ionesco. Nós estamos vendo o momento mais absurdo da história republicana. É inaceitável um presidente da Câmara dos Deputados amarrar, sequestrar o poder executivo eleito diretamente pelo povo. É uma violação clara da Constituição. Eu nunca vi, independente de quem seja o presidente da República, hein? Ele não pode ser amarrado, sequestrado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Eu estou usando sequestrado no sentido político, evidentemente, né? Que esse pessoal não entende, eles têm limitações intelectuais muito grandes. Eu estou falando no sentido político. O professor citou o poder imperial de Arthur Lira. O presidente Lula, quando candidato, se referia a ele exatamente assim, chegou a chamá-lo, quem o Arthur Lira pensa que é o imperador do Japão? Do Japão talvez não, mas daqui, pelo menos ali em Brasília, sim, né, Uribe?
É quem manda, né? E quem está mandando em tudo, é quem está determinando quais são os projetos prioritários ou não. Houve, inclusive, algumas lideranças partidárias que disseram que Arthur Lira ficou bastante incomodado com aquele programa do carro popular lançado por Lula. E aí causou um pouco de estranheza no Palácio do Planalto. Agora Lula tem que consultar todas as suas iniciativas a Arthur Lira. Ele virou o primeiro-ministro do país e, sem esquecer, Arthur Lira, no ano passado, na legislatura passada, no mandato de Jair Bolsonaro, tentou encampar a questão do semipresidencialismo. Esse é um tema que não volta hoje, mas pode voltar daqui para frente. Então há sim uma tendência da Câmara dos Deputados e uma vontade de Arthur Lira de mudar o presidencialismo para o semipresidencialismo. E a ideia seria um gabinete, então, na Câmara dos Deputados, funcionando. Cada presidente acabaria determinando quais seriam as rubricas do Congresso Nacional e o presidente da República simplesmente seria um mero representante do país no exterior e chefe das Forças Armadas. Então há sim uma força, pelo menos da parte de Arthur Lira, para mudar um pouco o regime presidencialista do país. É encampada pelo ex-presidente da República, Michel Temer. O presidente da Câmara, Arthur Lira, passa por uma transição interessante, não é, professor Lira? Ele recebeu, não é, ou conquistou praticamente o poder de tocar o barco ao longo da segunda parte do mandato do ex-presidente Bolsonaro, não é? Que passava boa parte do tempo brigando com todo mundo aí, não é? E Arthur Lira é quem fez o barco andar mesmo, e andou muito do jeito como ele queria. Agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar a publicidade para o orçamento secreto e com a volta de um presidente com autoridade no gabinete presidencial, a coisa mudou. Mas ele parece não estar gostando, não é, professor? É verdade. E o que o Uribe destacou, a questão do semipresidencialismo, é importante. É verdade, mas... É importante a gente lembrar a questão do semipresidencialismo, que nasceu na França em 1958, a Constituição que Michel Debré, na prática, fez a Constituição para o De Gaulle, né? Aí teve um plebiscito, foi aprovada a Constituição e depois teve a primeira eleição direta mesmo, foi em 1962. Era um mandato eterno de presidente da República, de 7 anos, foi diminuindo, hoje, salvo engano, é de 5 anos. Bem, e ali dava muita força ao presidente da República, diminuindo a força do parlamento, que era a base da Quarta República Francesa. Bem, essa estrutura, inclusive o segundo turno, foi criada em França, na Constituição de 1958. 20 anos depois, em Portugal, depois da grande Revolução de 25 de abril de 1974, as coisas se acalmaram, tal, veio a Constituinte e depois a primeira eleição com a vitória de Ramalhianes. Bem, lá criou-se um semipresidencialismo, que não era tão severo como o francês, mas no qual o presidente da República tinha, como você lembrou, o controle lá das Forças Armadas, a representação pública do Estado português e poderia, em casos limites, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Mas tinha menos poderes do que o presidente da República Francesa pela Constituição de 58. Nós aqui no Brasil, na Assembleia Nacional Constituinte, tivemos influência disso também, porque uma parte da Constituição foi votada imaginando que nós seríamos um regime parlamentarista. E a segunda parte foi imaginando que tinha um regime presidencialista. Então criou-se uma situação, porque houve uma votação para decidir a questão do regime. E vocês devem se lembrar, nada melhor que a memória, né, que houve uma distribuição de rádio e TVs em massa pelo ministro das Comunicações. Quem era? Antônio Carlos Magalhães, para garantir o presidencialismo e um mandato de 5 anos para o presidente Sarney, pois o acordo feito na Aliança Democrática, em 1984 era um mandato de 4 anos. E o pacote de abril dava um mandato de 6. Portanto, o Sarney argumentava, eu estou tirando um meu, e o pessoal falava, não, você está acrescentando um, porque o acordo de 1984 era que Tancredo ficaria apenas 4 anos. Bem, isso significa o quê? Se quer ter o semipresidencialismo, tudo bem, vamos fazer uma discussão com a sociedade e a sociedade, haver um plebiscito para ver se a sociedade quer o semipresidencialismo. O que não pode ter é um golpe parlamentar e impor o semipresidencialismo, que ninguém sabe como é. O Samuel Moreira é o autor, ele que não foi reeleito, deputado federal, é o autor original da proposta. Eu perguntei várias vezes a ele, mas para mim não ficou claro o que é o semipresidencialismo brasileiro, que tem de ter base constitucional, porque, concluindo, o que nós temos agora
é algo absurdo. É uma chantagem, eu sei que é uma palavra dura, mas é quase como se fosse uma chantagem diária do presidente da Câmara dos Deputados em relação ao Executivo. Isso não pode ocorrer. Tem de pensar no Brasil, porque no fundo, ninguém está pensando no que nós vamos ser daqui 5, 10, 15, 20 anos. A China está pensando, a Europa está pensando, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, né? Nós estamos pensando amanhã. O que vai acontecer na minha base, na minha província, que no fundo é um olhar provinciano. Arthur Lira disputa com o Renan Calheiros. No fundo, a briga toda não é o Brasil, é Alagoas.